Você sabe como surgiu a escrita? Como ela se desenvolveu? Descubra isso e muito mais no nosso documentário. Você sabe como as pessoas se comunicavam antes do surgimento da escrita? Não sei. Na pré-história, quando os gregos antigos queriam se comunicar com pessoas distantes, eles precisavam pedir a um mensageiro para que ele levasse de navio ou a cavalo as mensagens. A comunicação acontecia somente oralmente. Hoje, como você está sabendo de tudo que acontece no mundo? Sério, Marcos, você pode gravar mais que isso, né? Você pode acompanhar todas as notícias, onde você estiver e quando você quiser. A velocidade de informação que temos hoje só foi possível graças ao desenvolvimento da escrita. Graças à escrita, tornou-se possível a comunicação entre pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância. Sabe-se que a escrita se desenvolveu em vários lugares, tornando-se um poderoso apoio para a memória humana. Primeiro, os povos antigos utilizavam os símbolos para registrar movimentos em comércio. Depois, passaram a utilizar para todas as atividades que envolvessem a sociedade. Graças à escrita, também foi possível registrar as leis e determinar quem devia obedecer quem. As primeiras tentativas de se criar sistema de escrita aconteceram por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Os sistemas mais rudimentares apareceram muito antes que os primeiros alfabetos ganhassem forma. De fato, não podemos atribuir o surgimento da escrita a uma única sociedade. Em épocas bastante próximas, civilizações americanas, os egípcios, chineses e mesopotâmicos começaram a desenvolver seu sistema de representação gráfica. Chamamos de escrita cuneiforme um sistema de escrita que foi criado na Babilônia, em torno do 4º milênio a.C., e que consistia na gravação de caracteres com a utilização de um haste de ponta quadrada em tablets de argila úmida. Estas posteriormente eram cozidas ao forno e resultavam em incisões em forma de cunha, motivo pelo qual a escrita recebeu esse nome. Caso a informação não fosse tão importante, a argila não era cozida, então poderia ser reutilizada. Cerca de 3.000 anos antes da nossa era, enquanto os sumérios desenvolviam a escrita cuneiforme, os egípcios desenvolveram uma forma de pictografia ascendente em pictogramas, várias imagens figurativas que representam coisas, fonogramas, símbolos que representam sons e outros signos determinantes em escrita ideográfica, sem vogais. Meticulosamente gravados, os hieróglifos associavam então símbolos fonéticos às imagens de objetos reais. Esse sistema de escrita recebeu a designação hieróglifa, do grego hieros, que significa sagrado, e o diarrhin, que significa gravar, porque foi criado para servir os rituais religiosos, usados em túmulos e templos, os monumentos estatais, as comemorações de acontecimentos militares e, em última instância, até serviu para registrar um agradecimento a um governante. Por exemplo, a pedra de Roseta, na qual pode-se observar hieróglifos de forma cursiva da escrita egípcia. A grande conquista da escrita foi a criação do alfabeto. A palavra alfabeto é de origem latina, alfabeto, sendo constituída pelas duas primeiras letras do alfabeto grego, alfa e beta. O alfabeto fenício, que parece baseado na escrita proto-Sinai, anterior ao século XV a.C., foi o mais perfeito e mais difundido alfabeto antigo, com uma antiguidade de 3.000 anos, constituído por cerca de 22 signos que permitiam escrever qualquer palavra. A sua simplicidade foi a chave da sua rápida expansão. Foi adaptado a partir do século X a.C. pelos arameus, que o transmitiram para os nabateus, sírios, persas e hebreus. O alfabeto árabe parece derivar também dele, embora seja difícil determinar como e quando se deu essa transformação. Para a nossa civilização, o fato de maior transcendência foi a adoção de cerca do século 8 a.C. do alfabeto fenício por parte dos gregos, que o aperfeiçoaram, introduzindo-lhe a notação dos sons vocálicos. As primeiras inscrições alinhavam-se de direita para a esquerda, mas mudou-se depois de orientação, alinhando-se da esquerda para a direita, o que deve ter tido em conta a procura de semelhança com os signos fenícios. O alfabeto grego clássico do século VI a.C. compõe-se de 24 letras, vogais e consoantes. Deste alfabeto surgiram escritas de populações não helênicas, como o etrusco e o lícico. Iriam se formar ainda, a partir do grego, o alfabeto gótico e os alfabetos eslavos. A partir do alfabeto etrusco e outras escritas itálicas, formou-se o alfabeto latino, cujos primeiros documentos datam de final do século VII a.C. e princípios de VI a.C. Por volta do século I a.C., o alfabeto latino encontra-se perfeitamente constituído,
constatando de 23 letras. Com o Império Romano e o domínio do mundo ocidental, o alfabeto latino haveria de se impor em todas as colônias. Quando se estuda o período do Renascimento, geralmente se destaca a invenção de várias outras coisas, como por exemplo a imprensa, que era uma máquina que permitia que os livros fossem impressos, ao invés de que cada palavra tivesse que ser copiada à mão. Durante milênios, a escrita restringia-se a modos de réplica muito limitados, como as tabuinhas de escrita cuneiforme, os papiros egípcios, os ideogramas chineses e várias outras formas de reprodução da época, cujo acesso era restrito a pequenos grupos, geralmente eram os escribas. Apenas com a invenção da imprensa, a propagação de livros como a Bíblia passou a poder ser intensa e para a maior parcela da população. Isso se dava em razão da facilidade na reprodução de textos. Não era necessário copiar palavra por palavra, como se fazia até então. Agora fazia-se um molde com os caracteres móveis, que eram chamados de códex, ou códice no latim. O historiador francês Roger Chartier destaca que a invenção foi tão revolucionária que só pode ser comparada à invenção do computador e dos métodos de reprodução de escrita digital. Um estudo realizado pela Universidade de Liverpool, da Inglaterra, e divulgado em 2013, mostra como obras clássicas estimulam mais o cérebro do que literatura simples. Com a ajuda de scanners, o professor Philip Davis monitorou a atividade cerebral de 30 voluntários enquanto eles liam trechos de clássicos de William Shakespeare e outras referências literárias britânicas. Os participantes da pesquisa também leram os mesmos trechos com linguagem simplificada. Os exames mostraram que a prosa mais desafiadora e a poesia geram muito mais atividade cerebral do que a versão mais simples. Os testes também comprovaram que a poesia, em especial, aumenta a atividade do hemisfério direito do cérebro, área relacionada à memória. Isso sinaliza que a literatura ajuda o leitor a refletir e reavaliar suas próprias experiências. Por esse motivo, o responsável pela pesquisa, Philip Davis, acredita que clássicos seriam mais úteis do que livros de autoajuda. Em 2011, foi feita uma seleção dos maiores clássicos de literatura baseada, sobretudo, nos estudos do crítico americano Harold Bloom, autor de O Cânone Ocidental e Gênio, além de rankings anteriores como os da revista Time e selo tradicional da editora americana Random House. Essa seleção contém livros como Robinson Crusoe, Don Quixote, Hamlet, Os Miseráveis E vários outros. Vou falar, calma. Vai. Você... Sua cabeça tá cortando. O quê? E agora? Celular. E agora são mil... São feitos de forma... Não sei o que coração vai. Essas palavras são difíceis. Hieroglifos. Designados constantes de escrita hieroglifos. Sistemas de escrita hieroglifos. Parte dela escrita em sistema de escrita. E outra parte em transições pós-conquista. Há longos processos de... Deus do céu, gente. Raiva! Modos de a escritas a pessoas com o acesso era... que não destaca, que é um dos grandes... pode ser até comparada com a invenção das... Oi, gente, não tava gravando, tudo bem? Tá. Sai daqui, Bruno. Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesus. Quando se
estuda o período do Renascimento, geralmente se destaca o invento. Quando se estuda o período do Renascimento, geralmente destaca-se o invento. É quieto, Marvinha, de perguntar. Turn down for what?